So we are gathered around a really powerful theme tonight. Estamos reunidos em em volta de um tema muito poderoso essa noite. Excellence and economic redemption. Excelência e redenção econômica. So Paul wrote to us as I was looking through the Bible. Como eu estava vendo na Bíblia, Paulo nos escreveu. And now I give you a chance to look for your Bible because we are going to read a lot from the Bible today. E agora eu te dou uma chance de pegar a sua Bíblia, que nós leremos muito a Bíblia. So tell your neighbor, pull out your Bible right now. Diga para o seu colega do lado, pega a sua Bíblia. Don't check your WhatsApp. Não cheque o WhatsApp. So Paul tells the Corinthians in chapter 12. Em Coríntios, capítulo 12, Paulo nos diz. 12 verse 31. Before you head into chapter 13, the verses that talk about love. Antes de chegarmos no capítulo 13, que ele fala sobre o amor. He says, but honestly. No qual verso? Which verse? Verse 31. 12:31. 12:31. Desire the best gifts. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. And I show you a more excellent way. Pois agora vou te mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. My friends, meus amigos, there is the more excellent way. Tem um caminho mais excelente. And we can live in that excellent way. E nós podemos viver nesse caminho excelente. Last night, Pastor Elias talked about Solomon. Na noite passada, o pastor Elias falou sobre Salomão. And today I want to talk about two powerful men in the Bible. E hoje eu quero falar sobre dois homens poderosos na Bíblia. King David, o rei Davi, and then Joseph. E José. And you will see how those two stories connect. E você vai ver como essas duas histórias se conectam. So Acts 13, em Atos 13, verse 36. Versículo 36. And I will just read the first part. E eu vou ler apenas a primeira parte. So this one you can look at me. Aqui você pode olhar para mim. Now when David tendo David had served the purpose in his generation. Servido ao propósito de Deus na sua geração. Now when David quando Davi had served God's purpose foi servido ao propósito de Deus na sua geração. In his generation. Na sua geração. He died. Ele morreu, ele adormeceu. That is a summary of David's life. Esse é um resumo da vida de Davi. After he had served God's purpose. Depois que ele serviu ao propósito de Deus. In his generation. Na geração dele. He died. Ele adormeceu. Summary of your life. É o resumo da vida dele. It will be one day written when Mercy had served God's purpose. Será que será escrito quando a Mercy terá servido o propósito de Deus? Na sua geração. She died. Ela adormeceu. This is what Pastor Elias was reminding us last night. Isso é o que o pastor Elias estava nos lembrando ontem. Each one of us is going to die. Cada de nós irá adormecer. Would you have served God's purpose? Você terá servido ao propósito de Deus? In your generation. Na sua geração. David's life was summed up in that one line. A vida de Davi foi resumida naquela única linha. That he served the purpose of God. Que ele serviu ao propósito de Deus. In his own generation. Na sua própria geração. The same calling rests on us today. É um chamado de Deus para nós essa noite. Jesus revealed that in the greatest commandment. Jesus revelou isso no grande mandamento. To love the Lord your God. Para amar ao Senhor seu Deus. With all your heart. Com todo o seu coração. With all your mind. Com toda a sua mente. With all your soul. Com toda a sua alma. And then to love your neighbor. E amar o seu vizinho, ao seu That irmão. is the greatest. Esse é o maior. Love the Lord your God. Ame ao Senhor seu with Deus. All your heart. Com todo o seu coração. With all your mind. Com toda a sua with mente. All your soul. Com toda a sua alma. And then love your neighbor. E depois ame ao seu irmão. Sit and think about that commandment. Sente-se e pense sobre esse mandamento. If your boss walked into the office, se o seu chefe entrar no escritório and said, "Hey, I've given you this job," e te disser, eu te dou esse trabalho, but this is how I'll measure your success. Mas é assim que eu vou medir o seu sucesso. Love God. Ame a Deus. With all your heart. Com todo o seu coração. With all your mind. Toda a sua with mente. All your soul. Toda a sua Then alma. love your neighbor. E depois ame ao seu irmão. When we love God deeply, quando nós amamos a Deus profundamente, our lives align with His will. A nossa vida se alinha com a vontade dele. And when we love others genuinely, e quando nós amamos os outros genuinamente, we become instruments of God's redemptive power. Nós nos transformamos em instrumentos
do amor redentor dele. His redemptive power in our families, O poder redentor dele nas nossas famílias, in our workplaces, nos nossos locais de in trabalho, our communities, na nossa comunidade, in the country, no país and the whole world. e no mundo inteiro. That is the redemptive power God is calling us to. Esse é um poder redentor que Deus está nos chamando. Like David, Como Davi, if we live our lives fully devoted to God, se nós vivermos a nossa vida totalmente devotados a Deus, attentive to His purpose, atentos ao seu propósito, attentive to His word, atentos à sua palavra, God is willing to use us in our generation. Deus quer nos usar na nossa geração. I have no doubt each one of you today Não tenho dúvidas de cada um de vocês hoje desire to do the Lord of God. tem desejo de realizar a vontade do Senhor. Otherwise, you wouldn't be here on a Saturday night. Caso contrário, você não estaria aqui no sábado à noite. So thank you for coming Então, tonight, obrigada por ter vindo nessa noite, because God sees that heart, porque Deus vê seu the coração, heart that is seeking Him, o coração que está buscando por Ele. and He's here to answer us tonight. E Ele está aqui para nos responder nessa noite. I want to focus today on that one great commission God is giving us. Eu quero focar nessa grande comissão que o Senhor está nos dando. And we'll read later today about 1 Corinthians 13. E nós vamos ler 1 Coríntios 13. But let me start from the end. Mas eu quero começar do fim. 1 Corinthians 13:13. 1 Coríntios 13, 13. And now, E agora? I like it when I'm a parent, when I tell my children, Eu sou uma mãe. Quando eu digo para os meus filhos, guys, I'm going for a trip. eu vou viajar, I will come back on this day. eu vou voltar no tal dia. And now, E agora? it means pay attention because I'm going to give you the real rules. E a palavra e agora significa preste When I'm atenção, in porque the- eu vou dar as regras. When I'm away from the house, Quando eu estou fora de casa, no video games for 3 hours. sem videogame por 3 I horas, leave all the instructions. eu deixo todas as instruções. So now listen to this. Paul is Então saying, agora, Paulo está dizendo, And e, now- e agora? these 3 remain: E permanecem agora esses 3. faith, A fé, hope, esperança and love. e o amor. But the greatest of these O maior deles, porém, is love. é o amor. Faith, Fé, hope, esperança and love. e amor. These are not just virtues. Esses não são apenas virtudes. They are forces that sustain God's redemptive work in our Eles generation. são forças que sustêm o poder redentor do Senhor na nossa geração. So turn to your neighbor now Então vire para o seu colega que está aí do and seu say lado faith, hope, and love. e diga fé, esperança e amor. Now you can quiz them, ask them, what do you think is the greatest? Agora pergunta esse quiz para ele. O que você acha que é o maior desses 3? I'm sure your neighbor is paying attention. Eu tenho certeza que seu So irmão está faith- prestando atenção. Faith, hope, and love shape our lives. Fé, esperança e amor They shape how we, elas formam a nossa vida, they shape how we lead, tomam a forma de como nós lideramos and they shape how we build our businesses. e também a forma como nós lideramos os nossos negócios. Are we going to focus on people? Nós vamos focar em pessoas Are we going to focus on profit? ou vamos focar em lucro? Are we going to focus on numbers? Em números? Are we going to focus on what the Holy Spirit is Ou telling vamos us? focar no que o Espírito Santo está nos dizendo? So I'll start with the first foundation, faith. Então eu quero começar com a primeira fundação, fé. The foundation of excellence, I call it. A fundação da excelência, eu chamo. Faith is the starting point of excellent way. Fé é o ponto inicial de um caminho de excelência. It's the conviction É uma convicção that everything we are que tudo que nós somos and everything that we have e tudo que nós temos belongs to God. pertence a Deus. Someone in the world doesn't know that. As pessoas no mundo não sabem disso. You coming to that place Você vai chegar nesse lugar where you know em que você sabe that everything I am, que tudo que eu sou, everything I possess tudo que eu tenho, belongs to God. pertence a Deus. That's a foundation. Isso é uma fundação. That's a foundation. Isso é uma fundação. Faith doesn't mean that we will always understand what God is doing, Fé não significa que nós vamos sempre entender o que o Senhor está fazendo. but it says I can trust His Mas purpose diz que eu posso confiar no que Ele está fazendo, even when I don't see His plan. mesmo quando eu não vejo o plano dele. Faith means I will trust the Lord, Fé significa que eu vou confiar no Senhor, that He's my source que Ele é minha fonte and I am the steward. e eu sou o He's mordomo. my source Ele é minha and fonte I am the e steward. eu sou o mordomo. That is what faith is telling me. Isso é o que a fé está me dizendo. In the world,
no mundo, excellence often means performance. excelência sempre significa performance. How much money have you brought in? Quanto dinheiro você How much trouxe? profit have you made? Quanto lucro That is você the world. providenciou? It's Esse é o mundo, asking you for more. te pedindo mais. But in the kingdom of God, Mas no reino de Deus, excellence is an expression of faith. excelência é uma expressão de fé. A declaration Uma that I declaração, will do my best que eu because vou- I'm doing it unto God. porque eu vou dar o meu melhor, porque eu estou fazendo para Deus. That's what sets you apart, my sister and brother. É isso que diga para o seu colega, para o seu parceiro, para o seu vizinho aí do lado. And faith turns work into worship. E a fé transforma o trabalho em adoração. It stops being a duty, Para de ser uma tarefa, but delight. para ser um prazer. You celebrate the worship. Você celebra a adoração. If I am sweeping this road, E se eu estou and varrendo, this is my job every e morning, esse é o meu trabalho I toda will manhã, do it to the glory eu of vou God. fazer para a glória de Deus. Because He's my boss. Porque Ele é o meu chefe. That means you have faith, Isso significa que você tem fé. and your reward is with God. E a sua recompensa está em Deus. When faith drives our excellence, A fé move a nossa excelência. we build not for our own name, Nós não construímos para o nosso próprio but for nome, the glory of mas para a God. glória de Deus. Everything you build, Tudo que você it constrói, is to the glory of é para a God. glória de How Deus. much more can I do for God? Quanto mais eu How posso fazer much para more Deus, can I o do que for mais God? eu posso fazer para Deus? It shifts our focus Muda o nosso foco from ownership para propriedade, de propriedade, to stewardship. para mordomia. It might be new for some of you who own businesses. Isso pode ser novo para alguns de My vocês que friend, são donos de negócios. You're not the owner. Meu amigo, você não é o dono. If you live in faith, Se você vive em fé, you're a steward. você é um mordomo. It moves from being in control Isso muda de estar em controle to trusting God. para confiança. Instead of controlling the Isso, business, ao invés de controlar o like negócio, our brother Antonio told us this morning. como o nosso irmão Antônio falou choose to de manhã, trust. você decide confiar. So I really encourage each one of us Então, eu fortemente encorajo cada um de nós to start from a place of faith. de começar de um lugar de fé. Ask yourself, Se pergunte a si mesmo, how is my heart como está o meu coração when it comes to faith? sobre a fé? Do I own my business? Eu sou dono do meu negócio Am I a steward? ou eu sou um mordomo? Do I want to control everything? Eu quero controlar tudo Or do I trust the Lord? ou eu confio no Senhor? We need to have faith as a foundation. Nós precisamos da fé como uma fundação. Now, hope. Agora, esperança. Hope is the fuel of perseverance. A esperança é Perseverance. a esperança, ela é o combustível da perseverança. Challenges are going to come. Os desafios vão vir. Jesus told us, Jesus nos disse, you will have many troubles in você vai this ter world, muitos problemas but nesse be mundo, of good cheer mas tenha bom because ânimo, I've overcome. porque eu Now, venci o hope mundo. gives us that hope A esperança nos dá essa esperança and expectation e expectativa that our God will come through for us. que nosso Deus virá ao nosso If faith nosso is the favor. foundation, Se fé é uma fundação, hope is the fuel that keeps us moving a esperança é o combustível que nos mantém em movimento when life gets too hard. quando a vida fica difícil. And sometimes it will get hard. E às vezes ela vai ficar difícil. Hope looks beyond the present. A esperança olha além do presente. I'll talk about Joseph later. Eu vou falar sobre José. But remember, when Moses goes and sends the 12 spies Então lembre-se quando Moisés envia os 12 espias to spy the land, para espiar the a terra, promised land. a terra prometida. Now that is hope. Isso é He esperança. knows God told him. He has faith. God told him there is a promised O land. Senhor disse And para now he ele. sends 12 E of agora his. ele envia 12. Consider it your managers, Your Considerados seus your gerentes. VPs. You tell them, go and check out, spy the Vai land. lá e espia a terra. Do you think we can do anything in Gorapava? Você acredita que nós podemos fazer qualquer coisa em Guarapuava? Do you think we can do something? Podemos Now- fazer algo em Now Guarapuava? imagine 10 of them come back and say, oh no, Imagine 10 deles voltando they e are falar, so poor não, there. são muito pobres. Or the church is not as vibrant. A igreja não é muito vibrante. And consider Joshua and Caleb come back and tell Pastor Weckles. Considere We Josué can e do Caleb something in voltando. Guarapuava. Nós podemos We fazer can algo em do something Guarapuava. in Guarapuava. Nós podemos Because fazer algo em God is Guarapuava. with that
church. Porque o Because Senhor God está is com with aquela every business igreja. partner. Porque o Senhor está That com is cada empresário. That is hope. Isso é esperança. Hope whispers. Hope whispers. A esperança sussurra. This season will not define you. This season Essa temporada, essa estação não vai te definir. will not define you. Não vai te definir. When you're going through challenges, Quando você está passando that por is not what desafios, defines you. não é o que vai te definir. When everyone is walking away, Quando todos estão olhando that's para o not outro what lado, defines you. não é o que vai te Because your definir. foundation is faith. Porque a sua fundação é a You fé. have a father to trust in. Você tem um pai para confiar. So I tell you, my friend, Então eu te digo, meu whatever you're amigo, going through, não importa o que você esteja this does passando, not define who you are. isso não define quem você God é. has a bigger destiny for each one O of us. Senhor tem um grande destino para cada um de nós. He has a bigger purpose for each Ele one tem of um us. grande propósito para cada um de nós. I'll borrow Ishmael's word at his workplace. Dare to believe. E eu empresto as palavras de Ismael. Dare to Ouse believe acreditar. Ouse acreditar nessa noite. That God has something for Que you. Deus tem algo para você. Dare to believe. Ouse acreditar. When everything around you feels uncertain, Quando tudo ao seu redor parecer incerto, hope in Jesus will keep you steady. a esperança em Jesus vai te manter no lugar firme. When business plans crumble, Quando planos de negócio não funcionam, opportunities close, oportunidades se your fecham, workmates disappoint you, seus colegas de trabalho te desapontam. hope says, A esperança, God is still writing diz, my story. o Senhor ainda está escrevendo a minha história. When my father walked out of my life Quando meu pai saiu da minha vida, at the age of 13, na idade que eu tinha 13 anos, because my mother was a believer porque minha mãe and I was a é uma believer, crente I cristã, could have been defined eu poderia ter sido definida as a girl who has no dad, como uma menina que não estava morta. I could have been defined Eu poderia ter sido definida that that's the end of my life. que era o fim da minha vida. But God said, no, it wasn't. Mas Deus falou, não That era. season did not define me. Aquela I am no estação longer não in that me season. definiu. I am where God wants me to be. Eu não estou mais Because naquela I have estação. faith Eu in estou onde Jesus Deus and quer que eu because I esteja. have hope. Porque eu tenho fé em Jesus, Dare eu tenho to have esperança. Ouse ter Dare esperança. to have hope. Ouse ter fé e Hope, esperança. hope doesn't deny the reality. A esperança não nega a realidade. It just declares God is greater. Apenas declara que Deus é maior. God is greater. Deus é maior. Hallelujah. Aleluia. And now the greatest E agora o maior, love, amor, that heart of true excellence. que é o coração, o centro da excelência. Paul calls love the most excellent way. Paulo chama o amor como o caminho mais excelente. Because love gives meaning Porque o amor traz significado to everything else, para tudo mais, even to faith and hope. até para fé e esperança. Love is not weakness. Amor não é fraqueza. I've enjoyed being in Brazil. Eu estou gostando muito de estar no Brasil. Everyone expresses love. Todo mundo expressa o amor. I've never been around so much love. Eu nunca estive em volta de tanto Everyone amor. is hugging you and kissing Todo you. mundo está te abraçando e beijando. It's just too much. É muito. And then the love for food. E o amor pela comida. We are eating all the time. Estamos comendo o tempo inteiro. Oh, this is what heaven is going to look like. Isso é o que o céu se parece. It's going to be. It's good. See, my brother Kleber is also agreeing O with pastor me. Kuleba está assim concordando com ela. It's going to be feasting all the time. Será ceia o tempo todo. We finish lunch, Nós terminamos o and we are almoço, talking about coffee, estamos and we are falando talking do about café, dinner, estamos falando da and oh, there is janta, ice cream. e daí tem And sorvete. It's just food. é só comida. I think heaven is going to be like this. Eu acho que o céu será Because assim. Jesus enjoyed feasting. Porque Jesus amava No essa wonder his first miracle was at a wedding. Não é por acaso que o seu milagre foi num So we need casamento. to check maybe Jesus was actually not Jewish. He might have come from here. Podemos checar que talvez Jesus não fosse judeu, ele deve ter vindo daqui. He was- So love is not weakness. Amor não é fraqueza, It is strength under control. é força sob controle.
And I've seen it here. E eu já vi isso aqui. You're all full of so much love. Vocês são todos How tão much cheios de more? amor. Quanto mais? I was telling your pastor Eu Wycliffe estava falando ao earlier, pastor Weckles. in the morning, De manhã, I sense the presence of God. eu senti a presença do Senhor. And I sense it right now. E eu sinto And agora he told também. me, my hand, E ele me disse, this is my hand. essa é a minha Your mão. church E sua is essa the igreja. hand of God. Your A business sua is igreja the é a hand of mão de God. Deus. O seu Provision, negócio provision, é a mão de Deus. provision for his Provisão, people. provisão para as pessoas. You are the hand of God. Você é a mão de Deus. Some people are the feet of God. Algumas pessoas são os pés de I Deus. joke, Pastor Elias is the brain of God. Eu brinco que o pastor Elias é o My cérebro husband de is the Deus. feet of God. Meu esposo é o pé But de you are Deus. the hand of God. Mas você é a mão de Deus. And you cannot do it if you do not do it in love. E você não consegue fazer se você não fizer em This amor. hand can punch, Essa mão pode bater, but it's the same hand that can hug. mas é a mesma mão que pode This abraçar. hand can bribe. Essa mão It's pode the same pedir hand that can be propina, transparent. mas é a mesma You mão que are vai the ser hand of transparente. God. Você é a mão de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Love is the power that transforms. O amor é o poder que transforma. It transforms you from being in competition Te transforma de estar em competição to compassion. para compaixão. Instead of competing with everyone around Ao you, invés de competir com todo mundo ao seu redor, you have compassion. você tem compaixão. You care for them. Você se importa You com love eles. them. Você os ama. You cheer on for them. Você se alegra com eles, Because torce their por eles. success Porque o sucesso It's deles a success in the kingdom of é o God. sucesso do It's reino de not Deus. taking your business. Não está tomando o It's seu not negócio. competition. Não é uma competição. It is compassion. É compaixão. That is what love does. Isso é o que o amor faz. Love is kind in leadership. O amor é bondoso na liderança. Have you ever worked with someone who is not kind? Você já andou com alguém que não é bondoso? Imagine each one of you in your businesses. Imagine cada um de vocês no seu negócio. You chose to be kind. Você escolhe ser bondoso. And I have seen some of the examples here. E eu vi vários The exemplos things that you aqui. do for your companies. As coisas que você faz na sua It's empresa. amazing. É If impressionante. people would copy the models that you have. Se as pessoas copiarem o modelo do que você tem. Because some of you have already started Porque alguns de vocês já começou the excellent way. o caminho excelente. You lead with kindness. Você lidera com bondade. If your employee has lost a loved one, Se o seu funcionário perdeu um You familiar, show up. você está lá, você aparece, if você your dá apoio. employee is not well, Se o seu funcionário não está you bem, show up. você está com ele. Like Jesus did. Como Jesus He fez. served his disciples. Ele serviu seus He discípulos. washed the feet of the Ele lavou disciples. os pés dos Some of you might be discípulos. like Peter. Alguns de vocês podem ser Oh, como Lord, you want to wash Pedro. my feet? Não, você não vai Wash lavar o my meu whole pé. body. Lave o meu corpo inteiro, Senhor. It's okay for Jesus to wash your whole body. Está tudo bem para Jesus lavar But o you nosso corpo need to inteiro. lead with kindness. Mas você precisa You liderar need com to be a bondade. servant. Você precisa ser um servo. Love doesn't boast. O amor não se vangloria. It does not boast. Não se vangloria. It does not envy. Não tem inveja. It does not dishonor others. Não desonra os You outros. don't go behind your competition and start telling bad things about Você them. não vai por trás do seu competidor So dizendo that coisas business ruins can por come to ele, you. para que o negócio dele venha That até is not você. love. Isso não é amor. The world measures success by what we achieve. O mundo mede o sucesso pelo que a gente consegue atingir, alcançar. God measures success Mas Deus mede o by sucesso how much we love. por quanto a gente ama. Period. Ponto final. He says, Ele diz: come follow me venha e segue-me, and I will teach you to be fishers of men. e eu vou te ensinar a ser pescadores de He homens. didn't say come follow me Ele não disse me segue, so I can show you the stock exchange. que eu posso te mandar as ações de mercado. He didn't say come follow me Ele não disse venha so me that I seguir, can show you all these que eu properties. posso te mostrar todas essas So that propriedades. I can show you people. Mas ele disse, eu You- posso te mostrar You lead your pessoas. company, Você lidera a sua you're companhia. leading people. Você lidera You pessoas. walk on the street, Você anda na you are rua. with people. Você está com God's pessoas. business is people O business. negócio de Deus é um negócio de pessoas. For your business to bring redemption, Para o seu negócio trazer redenção, you have to look at God's currency. você precisa olhar a moeda de Deus. God's currency is people. A moeda de Deus é gente. God's currency is you and I. A moeda de Deus é você And e eu. we are his hands. E nós somos a He mão has dele. shown me people here, you are his hands. Ele me mostrou Others pessoas that aqui. feed. Você é a mão We dele. are going out to touch people Uns que for são Jesus. os pés. Você vai sair para alcançar pessoas para Jesus.
So we've spent a lot of time really making the foundation of the excellent way. Nós passamos bastante tempo fazendo a fundação do caminho excelente. I want to share an example that blesses me. Eu quero compartilhar um exemplo que me abençoa. An example of Joseph. O exemplo de José. So this is when you open your Bibles. Agora é a hora que você vai abrir sua Bíblia. Genesis 37, Em Gênesis 37. verse 3 to 26. Gênesis 37, verso Verse 3 verso to 26. 3 até o 26. If you're there, say amen. Se você está lá, diga amém. I don't hear too many amens. Não ouvi muitos améns. That one is there. So Genesis 37, verse 3. Gênesis 37, verso 3. Now, I like to start with now. Agora. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons. Israel amava José mais do que qualquer outro filho. So you can see Joseph was loved. Você pode ver que José era amado. Joseph was special. José era especial. You'll have to go back and read the whole story. Você precisa voltar e ler toda a história. But this is a story of Abraham Mas essa história de having Abraão Isaac, tendo and now Isaac. Isaac having his many sons. e agora Isaac tendo os But seus now we muitos are filhos. focusing on Joseph. Mas estamos focados em José. He was a special child. Ele era um I- filho especial. I don't agree with parents having favorite Eu children. não concordo que pais tenham filhos favoritos. So this is what I tell my kids. Isso é o que eu falo para os meus filhos. Oh, you're my favorite daughter. Você é minha filha And favorita. I tell my son, you're Eu my digo- favorite son. E eu digo para o meu filho, você é Because meu I have filho the two of favorito. them. Porque eu tenho os dois, uma filha e um filho. But there is always competition. Who do you prefer? Mas tem sempre competição. Quem você prefere, mãe? And I'd say, you're my favorite daughter. Eu digo, você é minha filha favorita. And he's my favorite E son. você é meu filho favorito. But here Isaac made it so clear. Mas aqui, Isaac deixava tão claro. Israel made it so clear. Israel deixava tão claro. Israel made it so clear that Deixava tão Joseph claro que José was his favorite. era o seu filho favorito. So now Israel loved Joseph more than any of his other sons Israel amava José mais do que qualquer outro filho, because he had been born to him in his old age. porque ele havia nascido na sua velhice. And he made an ornament robe for him. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro, they hated him. odiaram-no. They hated him. Odiaram-no. So here is Joseph's first challenge. Aqui é o primeiro desafio de José. He's hated by his own brothers. Ele é odiado pelos seus próprios irmãos. Jesus said we'll have many enemies in the world. Jesus disse: teremos muitos inimigos no mundo. If you think you're going to be loved by everyone, Se você acha que vai ser amado por todo when mundo, when you follow the excellent way, quando você anda o caminho excelente, you'll have some people who won't like it. você vai ter gente que não vai gostar. Because the excellent way means that you won't take a bribe. Porque a excelência significa que você não vai aceitar propina. It means you're not going to be corrupt. Isso significa que você So não there será are people who will corrupto. not like you. E vai ter pessoas que não vão So gostar. let's jump to verse 5. Vamos pular para o verso 5. Joseph had a dream. José teve um sonho. How many of us here have a dream? Quantos aqui temos sonhos? Joseph had a dream like each one of us. José teve um sonho, assim como nós. So his first mistake, Seu primeiro erro, and when he told his brothers, quando ele contou para os seus irmãos. so remember they hate him. Lembra que eles bateram Now nele? he's telling them that his Agora dream. ele está contando sobre os seus And it's sonhos. not any other dream like, oh, I dreamt I was sweeping the road. E não é nenhum sonho qualquer, como o sonho que eu No. estava varrendo. I dreamed when we are all bowing down to me. Eu sonhei que todos estavam se curvando perante mim. What do you think your enemies are going to do to you? O que você acha que seus inimigos farão com você? If you follow the story later, Se você segue a carta, Joseph, let's go to verse 12. verso 12. Now his brothers had gone to graze their father's flocks near Shechem, Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. and Israel said to Joseph, E Israel disse a José: as you know, como você sabe, your brothers are grazing. os seus irmãos estão apacentando os rebanhos. I'm going to send you to them. Vou enviá-los até eles. Very well, he replied. Sim, Senhor, ele respondeu. Joseph was in a yes position. He was in a yes position. His father said, I'm José going to estava send numa you posição de dizer sim, even to your enemies. até para o seu inimigo. He didn't say, oh, Dad, I don't trust being around them. Ele I não don't disse, think you'll be-" pai, eu não acho que isso é uma boa ideia, eu não He confio em said, estar perto deles. Very well. Ele disse, tudo bem,
God is going to call you and you need to say, Deus very vai well. te chamar e você precisa dizer sim. He's going to call you and you have to say, yes, sir. Ele vai te dizer e você vai dizer. E ele vai te chamar e você precisa responder sim, Senhor. So let's continue to verse 19. Vamos continuar no verso 19. Listen to what his brothers say. Diga o que os seus irmãos dizem. Veja o que os seus irmãos dizem. Here comes the dreamer. Lá vem o sonhador. They say to each other, Diziam uns aos outros. come now, Agora venham, let's kill him. vamos matá-lo. These are his brothers. Esses são seus irmãos. And this is what they are plotting. E esse é o que eles estavam tramando. So if you go on later, when you go home, I hope you can finish the E se story. você continuar lendo isso em casa, depois espero que você leia até o final da história. You realize how now Joseph Você vai perceber como agora José ends up termina in Potiphar's home. na casa de Potifar. So you realize that in your own life, Você percebe que na sua própria vida, you will go through probably 3 of these seasons like Joseph. você vai passar por provavelmente 3 dessas estações de José. You'll go into Potiphar's home, Você vai na casa de Potifar, you'll go into a prison, você vai na prisão and then you'll go into a palace. e depois você vai no palácio. Let me say it again. Vou dizer novamente. You'll go into Potiphar's house, Você vai na casa de Potifar, you'll go into a prison, você vai numa prisão, you'll go into a palace. você vai em um palácio. Each one of us in our lives. Cada um de nós nas nossas And I vidas. remember my youth pastor telling me Eu that, lembro meu pastor de jovens me you're dizendo, going to have troubles. você vai ter desafios. And I told him I rebuke that. E eu digo isso, eu I'll never have troubles repreendo. because I'm going to follow Jesus all Eu my life. repreendo porque eu vou seguir Jesus toda a minha vida. The more reason A maior razão that you will go into Potiphar's que house você vai na casa de Potifar and accusations will come up. é que as acusações vão vir. So let's move now to Genesis 39:20. Vamos agora para Gênesis 39, verso 20. Joseph's master took him and put him in prison, Mandou buscar José e lançou-o na prisão, where the king's prisoners were confined. onde eram postos os prisioneiros do rei. But while Joseph was there in the Enquanto prison, José estava na prisão, the Lord was with him. o Senhor estava com He ele showed him kindness e o tratou com amor and leal, granted him favor fazendo que o carcereiro se agradasse de in José. the eyes of the prison warden. Se agradasse de José. It's amazing whichever season you're in. É impressionante como não importa a estação que você esteja, When you decide to have faith, quando você decide ter fé, to have hope, ter esperança and walk in love, e andar em amor, God has promised Deus prometeu that He will always be with que you. Ele estará sempre com você. If you're in prison, Se você está na if you're prisão, in Potiphar's na house, casa de Potifar, you will have the blessings of the Lord. você vai ter as bênçãos do Senhor. And sometimes E às vezes it's really, really hard. é muito difícil. In Potiphar's house, we see Na casa de Potifar nós vemos that actually Joseph led with integrity. que José liderou com integridade. When Potiphar's wife comes and makes accusations, Quando a esposa de Potifar faz acusações, by faith, pela fé, he moved, he fled. ele escapou, fugiu. Sometimes you will have to flee. Às vezes você vai ter que fugir. You're going to be tempted. Você será tentado. The higher you go, O mais alto, the quanto more the mais devil will alto be interested in você you. vai, mais o diabo vai estar Flee. interessado em você. Fuja, Run, corra, run for your life. corra pela sua vida. It's important to have integrity before the Lord. É importante ter integridade diante do Senhor, Even when you leave your robe behind. mesmo quando você deixa Because we see when a sua Joseph roupa is para running, trás. Sabemos que He even José leaves his robe. estava correndo, ele And deixou a that's sua what túnica. Potiphar's wife uses to accuse E é him. o que a esposa de Potifar usou para He acusá-lo. didn't compromise his values. Ele não abriu mão dos seus He valores. didn't blame his circumstances. Ele não culpou as circunstâncias. He believed God was still with him, Ele acreditou que o Senhor estava com ele, even in the limitations. até na limitação. Faith Fé is doing what's right é fazer o que é when no certo one is watching. quando ninguém está And vendo. that's what Joseph did, E isso é o que José fez, believing that God was still there. acreditando que o Senhor estava de olho nele. We see in prison, Vemos na prisão he served faithfully. que ele serviu fielmente. As you read on, Quando nós podemos ler, you'll see that he had hope. nós podemos ver que ele tinha esperança. In prison for what he didn't do, Na prisão, o que ele precisava fazer, Joseph would have become bitter. ele podia ter se tornado amargo. Yet he chose to use his gifts even in prison. Mesmo assim, ele decidiu usar os seus dons na prisão.
interpreting dreams, interpretando sonhos, encouraging others, encorajando os outros, showing excellence even in prison. mostrando excelência até na prisão. Hope is what keeps us doing the excellent way. Esperança é o que nos mantém fazendo o caminho excelente. It keeps us alive, Nos mantém vivos, even when circumstances seem hopeless. até quando as situações, circunstâncias se mostram sem esperança. I don't know what season you're in right Não now. sei qual é a estação você está passando You agora. might be in Potiphar's house, Você pode estar na casa de where Potifar, everything is perfect, onde está tudo perfeito. where maybe you have had people accuse you of things Às vezes você pode ter tido pessoas te acusando de that coisas have led you in a prison of your own soul. que te levou a uma prisão dentro da sua própria alma. Have hope. Tenha esperança. Have hope. Tenha esperança. If you walk in integrity, Se você andar em integridade, the God who sees what is done in secret, o Senhor vê o que é feito em secreto. He will vindicate you. Ele vai te reivindicar, te proteger. Now, when we go to Genesis 41, Agora, quando nós vamos para Gênesis 41, verse 1 says, when 2 full years had passed, no verso 1, 2 anos depois, Pharaoh had a dream. Faraó teve um sonho. I just wanted to stop there. Pharaoh had a dream. Eu quero parar aqui. O Faraó teve um sonho. Now remember, Joseph also had a dream. Agora At the beginning. lembre-se que José também teve um sonho no Now início. Pharaoh is having a dream. Agora o Faraó tem um sonho. It's just so exciting to see how God É tão now, emocionante como Deus agora. after 2 years when he interpreted dreams, Depois de 2 anos que ele interpretou someone sonhos, he interpreted for a pessoa que ele interpretou is now in Pharaoh's presence. está agora na presença de Faraó. People are watching you. As pessoas estão te olhando. When you're in the prison, Quando você está na people are prisão, watching as you. pessoas estão te olhando. One day when they're before a king, Um dia depois, quando ele está they will say, na I know frente a do, guy I do rei, know someone named Fabio. eu sei alguém chamado Fábio, eu I have conheço seen alguém. him serve the Eu poor. vi ele servindo o pobre. You should trust him with Você those devia resources. confiar nele com esse People recurso. are watching us. As pessoas estão nos olhando. People are watching As us. pessoas estão And nos your olhando. gift will bring you before kings. E vai ser um presente para ser trazido na frente de reis. Even when you're in a prison, Mesmo quando você está na prisão. continue to serve with integrity. Continue servindo com integridade. You see here, Pharaoh has a dream, Você veja que o faraó and teve um someone sonho. remembers E Joseph. alguém lembrou do José. And it's so exciting as you read the story E é tão on. emocionante quando você continua a história. In Pharaoh's palace, No palácio de Faraó, you see now Joseph's love coming out. você vê o amor de José fluindo. He has an opportunity to meet with his brothers. Ele tem a oportunidade de conhecer, de His encontrar brothers seus irmãos. are so scared of him when Seus he finds irmãos out, estavam muito assustados quando they eles find out who descobriram he is. quem ele era. When he discovers Quando ele that descobre his father is also still alive. que o seu pai ainda está vivo. Joseph had 2 choices. José tinha 2 He escolhas. could have put his brothers in jail forever. Ele podia ter colocado seus irmãos na cadeia para sempre. Would that have been redemptive? Aquilo teria sido redentivo, redentor. He chose to forgive. Ele escolheu perdoar. He chose love. Ele escolheu o He amor. chose the excellent way. Ele escolheu o caminho His excelente. leadership became the act of love. A liderança dele se tornou um ato de amor. I will read it in his words, Genesis 50. Eu vou ler nas suas palavras em Gênesis 50, 50, verse 18 verso 18 to 20. até o 20. So after Joseph revealed himself to his brothers, this is what happens. Depois que José se revelou aos seus irmãos, isso que aconteceu. His brothers then came and threw themselves down before him. Vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele. We are your slaves, they said. Aqui estamos, somos os seus escravos. But Joseph said to them, Mas José, porém, lhes disse: don't be afraid. Não tenha medo. Am I in the place of God? Estaria eu no lugar de Deus? You intended to harm me, Vocês planejaram o mal contra mim, but God intended it for good, mas Deus o planejou para o bem, to accomplish para que a vida what is now being done, de um numeroso povo fosse the salva hoje. saving of many lives. A salvação de um povo numeroso. Wow. Uau!
Could you imagine Você poderia imaginar that the prison you're going through que a right now prisão que você está passando agora could be to save other lives, poderia salvar outras to bring vidas, redemption for para other trazer lives, redenção para outras vidas, or even the palace you're in right now, ou até o palácio que você possa to estar agora, feed many generations. para alimentar muitas gerações. Whichever season you're in, Não importa a estação que você esteja, God is using you Deus está te usando to bring redemption, para trazer redenção, to bring redemption to His people. para trazer redenção para seu So povo. faith builds a foundation. Então, a fé constrói uma fundação. Hope keeps us steady in the storm, A esperança nos mantém firme na tempestade, but love makes it all matter. mas o amor faz com que tudo isso importe. Together they create the pathway to redemption. Isso junto cria o caminho da redenção. As I was praying about tonight, Como antes eu estava orando sobre hoje. I asked God, what do you want for your people? Eu perguntei para Deus o que Ele quer para o seu povo. You've already told me the other hand here. O Senhor já me disse sobre a sua What mão message do aqui. you want for them? Que mensagem o Senhor quer para eles? And this is what God wants for you. E isso é o que o Senhor quer para você. Love, Amor, love, amor, love. amor. And we're going to go through a confession of that love. E nós vamos agora para uma confissão desse amor. We are going to go through a process to pray that God baptizes us with that love. Nós vamos passar por um processo pedindo para que Deus nos batize com esse amor. I asked God, which example do I have in my life where love has conquered? Eu pedi para Deus um exemplo de onde eu tenha que o amor venceu na minha vida. And many times I kept thinking I've forgiven my dad. E muitas vezes eu me peguei pensando quantas vezes eu perdoei o meu pai. And I've forgiven him. E eu o perdoei. And I have loved on him. E eu o amei. My husband and I paid for him for a ticket to come and visit us in the US. Meu marido e eu pagamos até por uma passagem para que ele nos He visitasse visited- nos Estados Unidos. We honored him. Nós o We honramos, loved him. o amamos. But recently, Mas recentemente, just 3 weeks ago, apenas 3 semanas atrás, my husband and I go for date nights every Friday. meu marido e eu saímos só nós dois toda sexta-noite. So this Friday, Então, essa sexta, we looked up for a coffee shop that is open till late. nós procuramos uma cafeteria que estivesse aberta até tarde. And in the DC area, E na região de Washington, D.C., the coffee shops that are open late os cafés que estão abertos até tarde are Muslim shops. são cafés muçulmanos. Because when they are fasting, Porque quando eles estão em jejum, they eat the whole night. eles comem durante a noite. I say that at night they are Brazilians, Eu digo que de noite eles são brasileiros and during the day they are Ugandans. e durante o dia eles são de Uganda. So we went to this shop, and the moment we entered, Nós fomos a essa cafeteria e no momento que entramos, my heart was tight. meu coração estava apertado. And all the trauma that came from being e in a todo- Muslim family, E todo aquele trauma de ter vindo de uma família muçulmana it showed up. apareceu. There were so many Muslim men Tinha in this place. tantos homens muçulmanos naquele lugar. Men were seated in one corner, Os homens estavam em uma and the women on the lado other e as side. mulheres do outro lado. and my heart went in knots. E meu coração sentiu até um nó. I could just see all the Muslim spirit around. Eu conseguia sentir todo o espírito muçulmano em volta. And as I was going through that own inner turmoil, E quando eu estava passando por toda aquela torrente, aquela tempestade dentro de mim, the Lord told me, o Senhor me disse: these are my people. esse povo é meu. I love them. Eu os amo. These are my people. Essas são as minhas pessoas. I love them. Eu os amo. I repented Eu me arrependi of being a hypocrite, de ser uma hipócrita, saying I love everyone. dizendo que eu amo todo mundo. But there was a group I was looking at, Mas tinha um grupo que eu estava olhando and they didn't deserve my love. e eles não mereciam o meu amor. And I didn't even know that existed E eu nem sabia que isso existia because of the trauma I had. por causa do trauma que eu tinha. You might be here Você pode estar aqui and you've been hurt, e você pode ter Like sido Joseph. machucado como José. and there are people you don't think deserve that E love. tem pessoas que você pode pensar que não merecem o seu amor. You might be the one who hurt someone Você pode ter sido alguém que tenha machucado and outra saying, how pessoa. can I deserve that Como eu love? posso receber esse amor, merecer esse amor? What a mighty God we serve. O nosso Deus Todo-Poderoso que nós He servimos, forgives you. Ele te perdoa. What the enemy meant for evil, O que o inimigo God is planejou going como to mal, turn out for good. Deus vai transformar em algo bom. Now listen, Agora ouça. I went and sat and started loving on those people in that shop.
Eu comecei a amar as pessoas naquela And I cafeteria. made it a habit to start going there. E eu fiz aquilo se tornar um hábito de eu ir naquele lugar. And I'm the only black woman there. E eu sou a única mulher negra lá. It's all Arabs. São todos árabes. And it looks like little Dubai. Parece uma pequena Dubai. And of course, when I get in, they notice me. Claro que quando eu entro, eles me percebem. I smile at them. Eu sorrio I para love on eles. them. Eu os amo. And one of the greatest compliments I got, E um dos maiores elogios que eu recebi. oh, are you Muslim? Eles perguntaram, você é muçulmana? I said, no, I'm not, but I have Jesus. Eu disse, não, eu não sou, mas eu tenho I Jesus. got an opportunity to talk about Eu Jesus. tive uma oportunidade de falar And de I'll keep Jesus. going, E eu vou and continuar I'll keep indo. going, Vou continuar indo. because God freed me from my own trauma Porque Deus me libertou do meu próprio so that I trauma. can love others. Para que eu possa amar os So próximos. that I can love even those who remind me of my E eu enemies. posso amar até aqueles que me lembram de meus inimigos. Even those who remind me of the people who hurt me when I was Até young. aqueles que me fazem lembrar de pessoas que me machucaram Because quando eu God era has pequena. baptized me with love, Porque o Senhor me batizou com amor. I can love. Eu posso amar. I can love. Eu posso amar. We are going to go through an exercise, and Pastor Weckles gave me permission. Nós vamos passar por um exercício e Pastor Weckles me dê permissão. We are going to recite 1 Corinthians 13. Nós vamos recitar 1 Coríntios 13. And where you find the word love, E quando você encontrar a palavra amor, I dare you to put your name. eu ouso você colocar, eu quero que você ouse colocar o seu nome no lugar da palavra every amor. time we are reading the word love, Toda vez que nós estivermos lendo a palavra amor, I want you to put your name. eu quero que você coloque o seu nome. This exercise is not to show you or measure how perfect you are, Esse exercício não é para mostrar ou medir quão perfeito você é, but it's to show us that we need God to fill us. mas é porque nós precisamos sentir, We need God to fill us to love. nós precisamos que Deus nos encha de amor. You cannot love if you're wounded, Você não pode amar se você está machucado, ferido. and you will all be wounded. E todos nós seremos But feridos. guess the person who removes all the wounds, Mas adivinha quem é o pastor que remove todas as and he feridas? forgives us. Ele nos perdoa. That is Jesus. É Jesus. So I would love us to open our Bibles. Então, gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias. Again, now go to the New No Testament, Novo Testamento, 1 Corinthians, 1 Coríntios 1 Corinthians 13. 13. 1 Coríntios 13. My sister Anna here is going to read, I'm going to read the first part, Eu vou ler a primeira parte. and I want you to first listen, E eu quero que primeiro você leia. and after we shall Ouça. repeat. E aí depois, primeiro você vai ouvir e depois você vai repetir. If I speak in the tongues of men Se eu falar nas línguas dos homens or of angels, ou dos anjos, but I do not have love, mas se eu não tiver amor, I'm only a resounding gong eu só sou um sino or que clanging retumbante. cymbal. If I have the gift of prophecy Se eu tenho o dom da profecia and can fathom all mysteries e posso transformar todos os and all mistérios, knowledge, todo o conhecimento, and if I have faith e se eu tiver fé, that can move mountains, que pode mover but do not montanhas, love, mas não tiver amor, I have nothing. eu tenho nada. If I give all I possess Se eu der tudo que eu possuo to the poor aos pobres and give over my body to hardship, e dar o meu corpo em sacrifício, that I may boast, que eu posso me vangloriar, but do not have love, mas se eu não tiver amor, I gain nothing. não tiver nada disso valerá. Now, this is the exercise we are going to do. Agora esse é o exercício que nós vamos fazer. From verse 4 to verse 7, Do verso 4 até o verso 7. I want you to put your name everywhere we find the word love. Eu quero que você coloque o seu nome em todo lugar que aparecer a palavra amor. Anna is going to start and then I'll do it. Eu vou fazer e aí depois a Mercy vai fazer. Ana é paciente, Ana é bondosa, Ana não inveja, Ana não se vangloria, Ana não se orgulha. Ana não maltrata, Ana não procura os próprios interesses. Ana não se ira, Ana não guarda rancor. Ana não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mercy is patient. Mercy is kind. Mercy does not envy. Mercy does not boast. Mercy is not proud. Mercy does not dishonor others. Mercy is not self-seeking. Mercy is not easily angered. Mercy keeps no record of wrong. Mercy does not delight in evil, but rejoices with truth. Mercy always protects,
always trusts. Mercy always hopes. Mercy always perseveres. Mercy never fails. I want you to take these 2 minutes. Eu quero que você tome esses 2 minutos. Please obey and just read and put your name there. Por favor, obedeça e apenas coloque o seu nome lá. And you can read it loud so that your neighbor can hear. E você pode ler em voz alta para que o seu... Because we are going to keep each Vizinho. other accountable. Porque nós vamos prestar conta uns aos outros. As we're reading that, Enquanto estamos lendo isso, as we're preparing with Anna, quando eu estava preparando com a Ana, we both felt we fall short. nós duas sentimos que a gente não estava lá ainda, não atingiu esse lugar. How many of you felt you fall short? Quantos vocês sentiram que você ainda não está lá? That you fall short of this love? Que nós ainda faltamos esse amor, falta esse amor em nós. That when you go through this list, Que quando você vai por essa lista, you find there are places you can't say. você passa por lugares, você encontra lugares que você não pode dizer. This is what God wants to do to us tonight. Isso é o que o Senhor quer fazer conosco essa noite. He wants to pour out His love on Ele us. quer derramar o seu amor em nós. That next time we are reading this, Para que na próxima vez que estejamos lendo isso, we are better than we were tonight. nós estaremos melhores do que a gente That estava we are hoje. step away from where we are tonight. Que nós estejamos um That passo we've à moved frente. closer Que a gente tenha movido mais To perto looking like Jesus. para nos parecermos com Jesus. I'm going to do something Eu vou fazer algo of faith de and fé. encourage if you feel you need God to fill you with love. E se você Just crê que você... take a bold step, and I'm going to ask Pastor Weckles, Vou convidar o Pastor pastor Weckles, Elios, você que Pastor percebe, Noel, você please que está come. We sentindo are que going to pray with precisa you. de oração, para que Deus Let's possa go. derramar o seu amor sobre você. Eu And if convido the os worship team pastores, could come back and sing that last vou song. convidar a equipe de louvor para cantar a última música. We are going to spend some time here at the front praying. Nós vamos passar um tempo aqui orando. Let's come and pray to the Lord Vamos orar ao to Senhor fill us with love. para nos encher com amor. Moses, if you could also come. Moses, se você puder vir também. God wants to do something here right now. O Senhor quer fazer algo aqui nessa noite. Ask Him to infuse you with love so you can bring that redemptive power. Peça para Ele para que Ele possa And we're having the pastors colocar come to the infusão front de here. amor Yeah. dele na sua vida para que você possa fluir com esse poder redentor. I'll ask that the lights are dimmed if people are shy. Eu, But I as encourage- luzes podem se apagar I se as encourage pessoas us to estão come and press in. tímidas, mas eu te encorajo. And press in. Don't leave this place until the Lord has touched Não you. saia desse lugar até que o Senhor toque você. I sense His presence is here Eu even sinto right a presença dele está aqui. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa com 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecer.
Lança teu amor. Lança fora todo medo. Lança fora todo orgulho. Só o teu amor. Só o teu amor. If you're with a family member, just get their hands right now and hold. I see Se God você está com um releasing familiar aqui perto, segure a a mão power dele. over families, Eu sei que o Senhor over está generations. liberando uma bênção sobre as famílias, sobre as gerações. Just stand together as families and let's Se present reúna families como before famílias e God. vamos nos apresentar como famílias diante do Senhor. Love in the families. Amor nas famílias. Generations coming together. Gerações se I reunindo. see grandparents, I see Eu vejo come together. avós se reunindo. Father, Pai, Father, Pai, Father, Pai. you are love. O Senhor é amor. You are love. You are the author. O Senhor é o autor. You are the A source. fonte. You are the one who came up with the idea of family. O Senhor é aquele que teve a ideia de família. It was your idea, Foi sua ideia. and it was to show you, to reveal yourself to the Para rest si. of the world E isso foi para se revelar ao mundo through family, oh God. através de família, Senhor. And so, Father, Então, Pai, we ask nós te pedimos that you pour out your spirit, que o Senhor derrame o seu espírito, that spirit of love o espírito de amor among his family, oh God. entre as famílias, Senhor. All the families that are represented here, oh Todas as God. famílias representadas aqui, Pour out your Senhor. spirit, oh God. Derrame o seu espírito, Senhor. Revive, oh God. Nos aviva, Revive and refresh. aviva e reanima. Fresh oil, oh God. Fresh Óleo oil. fresco, Revive, oh óleo God. fresco. Where men and Reaviva-nos. women have forgotten, Estamos remind homens, them, oh God, of the homens e vision. mulheres que possam ter of the esquecido. reason why you Lembra got them deles a together. visão. Por que que o Senhor Why nos you gave them uniu? the children you gave them, Por oh que o God. Senhor deu os filhos que o Senhor deu? Redemption. We've been talking about that Redenção. word, redemption. Estamos falando dessa What palavra a great redenção. word, oh Que God. palavra maravilhosa. We talk about redemptive Estamos economics, falando de but it starts economia with that redentora. redemption in the family. Mas começa com a redenção nas famílias. May there be redemption Que haja across all the redenção families here em todas represented, as oh God. famílias representadas aqui. You are the God of E redemption, o Senhor oh é o God. Deus da redenção. You came to redeem, O Senhor veio para to redimir, save. para salvar. So may families here, Que all as those famílias families aqui, here, todas as famílias, those where there's been a rift, todos os que tenham, those that are not even talking to each other aqueles que anymore, tiveram problema, que não estão nem conversando uns com os may there outros. be healing right Que haja now. cura agora. Healing, oh God. Cura, Senhor. Let the vision be so clear Que a again. visão seja muito clara novamente. Without a vision, the people perish. Sem visão, as pessoas perecem. Let the vision be clear, oh Que a visão God. seja clara, Senhor. That is again from you, Que, de novo, que é do Senhor, through you, através do Senhor, with you, com o Senhor, for you. para o Senhor. Amen. Amém. Amém. And now let's pray for all the children. Vamos orar por todas as crianças. All the children who are in the room and those Todas who as are crianças que estão represented here. aqui e que são representadas aqui. Lord, we lift up this generation to Senhor, you, nós Lord. erguemos essa geração para o Senhor. Oh Lord, Apresentamos essa geração, Senhor. use them, Lord. Usa-os, Senhor. Use these children. Usa essas crianças, Senhor. Lord. Use them for your glory. Usa para a sua glória. Oh Lord, let there be light Que haja luz through these children. através dessas crianças. Let there be redemption Que haja redenção through these children. através dessas crianças. Use them at school. Usa-os na Use escola, them at places em where lugares, everyone, Lord, will be amazed. e que todos ficarão maravilhados. Pour down your healing on them. Derrama sua cura sobre May eles. they
speak languages of que eles love. possam falar línguas de May they amor, touch leaders, mighty que God. eles Revival among the young toquem people, líderes, Lord. Revival among the young people. que haja um avivamento em meio dos jovens. Mention every name of every child you know. Right Fale now. agora o nome de toda criança que você Yes, conhece yes. diante do Senhor. Yes, we lift up those names to Sim, you, Lord. Senhor, nós apresentamos esses nomes diante de Ti. Thank you, Lord. Muito obrigada, Senhor. Thank you. Obrigada, Senhor. Thank you. Obrigada, Senhor. And Lord, we pray for the nation of Brazil, Senhor, mighty e nós God. oramos pela nação do Lord. Brasil, Deus Come poderoso. and move in Brazil, Vem, mighty God. mova no Brasil, Start Senhor. from here in Guarapuava, Começa Lord. aqui em Guarapuava, Start here, Senhor. Lord. Começa aqui, Start here, Senhor. Lord. Começa aqui, Senhor. Revival here, mighty Reaviva God. no Senhor. Revival, mighty God. Reaviva-nos, Oh, Senhor. Lord. Aviva-nos. May we touch all those around us Que with possamos your love, tocar mighty God. todos ao nosso redor com o seu amor, Oh, Deus may poderoso. we touch those around us with your Possamos love. tocar os outros com o seu amor. Lord, change things in Brazil. Muda as coisas no Brasil, Senhor. Make everything that is wrong right, mighty Faz tudo God. aquilo que está errado Through ficar your children certo here, mighty através dos God. seus filhos They aqui, are the Senhor. hand, mighty Eles são God. as mãos. Raise them, mighty God, to be the hands of Erga-os, provision. Deus, para ser mãos de provisão. Lord, you said Senhor, o Senhor you diz give seed to the sower. que o Senhor dá I a speak semente. seeds in this place. Eu falo para I speak sementes nesse seeds in lugar. this place. I speak seed Eu in falo this para place. sementes nesse lugar. Those who need seed capital to start businesses. Aqueles que precisam de sementes para começar Those who need negócios. seed capital to start orphanages. Aqueles que precisam de sementes who para need começar seed capital. orfanatos. To go places. Para ir até lugares. You give seed to the sower. O Senhor dá as Lord, sementes. provision comes Senhor, from you. a provisão vem de Ti. We cannot give what you have not given. Nós não podemos dar aquilo que o Senhor nos deu primeiro. And all we have is yours. E tudo que nós temos é Teu. Lord, we bring it all back to you. E nós entregamos tudo We bring novamente a it all Ti. back to you, Nós Jesus. entregamos tudo We de bring novo it para o all Senhor. back to you, Trazemos Father. tudo para Ti, ó We bring Pai. it all back to you, Holy Spirit. Tudo para o Senhor, Espírito Santo Receive all the Espírito. glory. Receba toda a glória, Receive all the honor. toda a honra, Receive all the praise. todo o louvor. In the mighty name of No Jesus. poderoso nome de Jesus. Amen. Amém.